louvamos, te damos graças e bendizemos o teu nome, porque sabemos que o Senhor é um Pai presente. Nós sabemos que o Senhor não nos abandona, que a tua mão nunca está longe a ponto de não conseguir nos segurar. O Senhor é um Pai que nos carrega no colo, que quando olhamos para trás vemos apenas 2 pegadas, porque estamos no braço dele. Tem vez que não vamos conseguir andar, tem vez que nós vamos precisar ser carregado no colo. E se essa é a noite que você está precisando ser carregado no colo, seja bem-vindo. O Pai quer falar com você, pode se assentar. Eu confesso que toda vez que eu vou ministrar sobre paternidade, é algo que mexe comigo. E não são lágrimas de dor, porque nesse lugar o Senhor já me tratou. Mas são lágrimas, porque eu sei de onde Ele me tirou. Quando eu olho para trás, eu penso, Senhor, num domingo eu estou na tua casa. Mas já teve muitos domingos que eu estava muito longe do meu Pai. E se essa noite é uma noite em que você chegou aqui muito longe do Pai, o Senhor te trouxe aqui para te resgatar. Amém? Quieta o seu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. O tema da nossa mensagem hoje é: você tem um Pai. E porque essa mensagem veio à tona no meu coração e o Senhor ministra ela à igreja. Eu já contei aqui algumas vezes o meu testemunho. Quando eu tinha apenas 12 anos, meu pai foi embora, ele se separou da minha mãe. E eu me lembro que eu fiquei na janela chorando e falava: pai, volta. E ele, com algumas poucas sacolas de roupa na mão, ele olhava para mim e dizia: eu vou embora, eu vou embora. E aquilo causou em mim grandes feridas, grandes dores. E eu tive um processo na minha vida até eu aceitar tudo isso. Diante de algumas coisas que eu vivi, eu tive muitos problemas emocionais, eu tive muitos problemas comportamentais. E tudo isso devido, né, a uma paternidade. E eu não soube, claro, eu era muito jovem, muito nova, eu nem entendia que um pai poderia ir embora de casa. Quando eu vi meu pai indo embora, eu me senti abandonada, eu me senti rejeitada. E isso me causou muitas coisas. Mas o que eu quero dizer para vocês hoje, né, porque isso veio à tona, eu tive um sonho há 3 semanas atrás. E nesse sonho eu entrava em um lugar que todo mundo dizia assim: não é possível, você vai entrar nesse lugar. E eu falava: eu vou entrar nesse lugar. E eu entrei dentro de um lugar, não era nem um presídio e também não era uma casa. Era um lugar onde as pessoas estavam ali, elas não conseguiam sair dali, mas elas também estavam presas àquilo tudo. E eu andava e tinha muitos corredores assim, não eram celas, não tinham grades. E aí eu via muitas pessoas assim, sujas mesmo, todas descabeladas, e vi um moço sentado numa cadeira de roda assim, e ali ele chorava. E aí uma moça falava assim para mim: vem, pastor, eu vou te levar lá. E aí quando ela chegou num quarto, ela gritou assim: ô, fulana, eu não me lembro o nome. E aí ela disse assim: a pastora Camila está aqui. E ela disse assim: pergunta o que ela quer, porque eu não vou interceder por famílias, não. Interceder por famílias é algo muito pesado. E eu peguei e falei para ela assim: não, eu só vim aqui ajudar. Eu tenho um exército para trazer, para ajudar. E ela disse assim: eu não vou te receber agora. Aí a menina falou: então tá bom, pastora, vamos sair daqui. Quando eu saí desse lugar, eu encontrei 3 moças. E ela disse assim para mim: pastora, a senhora pode orar por mim? E quando eu falei para ela: posso sim. E eu coloquei a mão na cabeça dela, ela caiu. E veio uma enxurrada assim, gente, era muita enxurrada. E ela veio e passou por cima daquela mulher assim. E eu ajoelhei assim, fui orar com ela, ela catou na minha mão. E quando eu levantei ela estava totalmente transformada. Eu olhei para ela e disse assim: como você é linda. Era uma moça com um cabelo todo enrolado, grande. Ela era linda. E aí eu falei para ela assim: o Senhor te curou.
E aí chegou um homem assim, e falou assim: pastora, glória a Deus, nós ansiávamos por essa chegada. E eu falei: meu Deus. Ali eu entendi que existiam pessoas presas em algum lugar, mas elas eram livres porque o Pai já pagou o preço. E aqui essa noite eu entendo que tem muitas pessoas presas dentro de si. Não são em celas, mas são dentro delas mesmas, nos sentimentos, nas emoções, na alma. E essa noite o Senhor quer te curar, essa noite o Senhor quer te libertar. Sabe, eu não sei como foi a sua infância. Eu não sei o que aconteceu na sua infância. Eu não sei se você teve um pai presente. Porque também existem muitos pais que moram em casas, mas que não são presentes. Então, temos filhos órfãos de pai vivo. E essa noite o Senhor quer tratar. Eu não sei se você chegou a conhecer seu pai, se você não conheceu. Se você conheceu a sua mãe, se você não conheceu. Se alguma figura de autoridade na sua vida falhou com você, eu quero que você abra o teu coração e deixa o Pai te curar essa noite. Amém? Eu tive esse sonho há 3 semanas atrás. E há 2 semanas atrás, no dia do culto Kids, que os jovens apresentaram aqui o teatro, eu passei muito mal aquele dia. Saí daqui e fui para a Santa Casa. Gente, quando eu cheguei na Santa Casa, eu dei meu nome, sentei, e uma senhora sentou do meu lado. E ali ela começou a me contar a sua vida. E ali ela me disse assim: então, pastora, você é pastora? Que eu falei para ela falou: então, nossa, que camiseta linda. Eu estava com aquela camiseta das mulheres. Eu falei: então, gente, eu sou pastora e tal. Eu comecei a contar ela: então, pastora, deixa eu contar minha vida para você. Eu fui casada há muitos anos atrás e eu tinha um casamento muito bom. Meus 2 primeiros filhos nasceram em uma época em que tudo ia bem. Então, eles cresceram com um pai presente, tudo que esse pai podia fazer, ele fazia. E hoje elas são casadas, elas são bem-sucedidas. Uma mora fora do país e a outra muito bem casada, financeiramente muito bem. Já os outros 2 nasceram em uma época em que o meu casamento, ele estava totalmente destruído. E meus 2 filhos, os meus 2 últimos, não nasceram com o pai presente. Era muitas indas e vindas, e as crianças ouviam muita coisa, e o pai descontava nos filhos a sua raiva, o seu ódio ali daquele momento que nós vivíamos. E esses 2 filhos, eles cresceram totalmente desajustados na vida. E financeiramente falando, no casamento deles, eles estão todos destruídos. E eu falei: Deus, e eu tinha muitas coisas para dizer a essa mulher, mas ela estava com a netinha dela. E chamaram ela para entrar. E eu pensei: eu tinha muitas coisas para falar para você, mas eu não vou conseguir. Eu não consegui terminar de falar com essa mulher. Em outra ocasião, uma outra mulher disse assim para mim: eu tenho um pai que não me assumiu. Então, eu não tenho um pai. Mas o pior para mim não foi isso. O pior para mim foi que eu amava muito a minha mãe. E quando eu era pequena, eu me lembro de várias vezes ela dizendo assim... Eu tinha muitos problemas de saúde, ela me disse. E eu me lembro várias vezes dela dizendo assim: por que ela não morre logo? Por que não morre logo? E eu não sei o que você cresceu ouvindo. Se burro era a palavra mais linda, se você não ia dar nada na vida, se você ouviu alguém desejando a sua morte. Mas eu quero dizer para você que você tem um pai que te deseja todos os dias. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu vi essas 2 mulheres sangrando e cheias de feridas. Eu sei que tem homens aqui nesse lugar hoje sangrando e cheio de feridas. E sabe, muitas vezes você está derramando esse sangue, essas feridas em cima das outras pessoas que estão ao seu redor. Você tem comportamentos que você nem sabe o porquê você tem, são feridas abertas, são sangues que não foram estancados. O Senhor, você nunca permitiu que o Senhor colocasse a sua mão. E eu desejo que você esteja com o coração aberto essa noite, porque quando se fala de paternidade, todo mundo tem uma história para contar. É pai que foi embora, é pai que abandonou, é mãe que foi embora, é mãe que abandonou. São coisas difíceis que cresceu ouvindo. E eu vou dizer uma coisa para você: se tem uma coisa que Satanás ele quer, é destruir famílias. Sabe por quê? Porque desde pequeno as crianças já crescem todas cheias de ferida.
hora de sofrimento. Nós precisamos orar sim por família. Nós precisamos interceder sim por famílias. E essa igreja não chama família à toa. O Senhor trouxe cada família aqui. O Senhor vai cuidar, o Senhor vai regar. Em nome de Jesus, tão somente esteja na presença do Pai, clamando a presença do Pai. Hoje o Senhor, Hoje o Senhor vai transformar vidas. Vai reconstruir tendas caídas, muros que estão nas ruínas. Sabe, se hoje você olha e vê só sequidão, esterilidade, se você vê só escombros, se tudo que você pode ver na sua vida é escombros, saiba que tudo isso o Senhor vai usar para reconstruir a sua vida. Em toda a Bíblia, o assunto central da Bíblia é paternidade. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver um Deus provedor, amoroso, restaurador, que cuida, que ama, que dá atenção, que é misericordioso. Em toda a Bíblia. E sabe, às vezes a gente se sente sozinhos. Sabe por quê? Porque a gente ainda não pegou a Bíblia para ler aquilo que nos sustenta, que é a palavra. Às vezes você fala, pastor, eu não consigo mais viver sozinha. Lê a Bíblia. O teu pai é muito presente na sua vida, na sua história. Em nome de Jesus, que você possa se deixar ser transformado nessa noite. E eu não sei se hoje você vai ser aqui, Jairo, que você vai estar diante da morte e vai dizer assim, Senhor, nada pode ser feito aqui agora, porque já morreu. E o Senhor vai dizer assim, ó, não temas, crê somente. Eu não sei se você vai ser a mulher do fluxo de sangue, que vai colocar toda a sua dor, toda a sua enfermidade aos pés do Senhor, se tão somente você tocar, se tão somente você acessar. Porque muitas vezes nós esperamos o toque, mas muitas vezes é nós que temos que sair do nosso lugar e tocar o Pai. Depende de mim e de você. Toque no manto do teu Pai, toque nas vestes do seu Pai. Há virtude, há poder. Em nome de Jesus. Toda insegurança da sua vida, ela pode ser suprida. Porque quando o abandono acontece, a rejeição acontece, a insegurança também acontece. E eu me lembro que inúmeras vezes na presença do meu pai, eu chorei ouvindo uma música, mas essa música, ela acalentava meu coração de uma forma. Era como se eu sentisse o abraço do Senhor. Vê se ela faz sentido para você. Ela diz assim, cantem comigo. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Ah, você tem um pai que te segura. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor. Ah, o amor de Deus nos conforta. Pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu Cante descanso. pro seu pai. Cante essa música pro seu pai. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Aleluia. Em teus braços é meu descanso. Sabe, essa música, ela traz a mim e a você um senso de pertencimento. É verdade que todos nós queremos pertencer a algo ou alguém nessa vida. Mas saiba que você pertence ao teu Pai. É Ele quem te segura. É Ele quem provê descanso. É Ele. É tudo sobre Ele. Muitas vezes nas lutas nós nos sentimos sozinhos, sem apoio. Mas saiba que é nos braços deles que você
você vai encontrar descanso. E o tópico 1 dessa noite diz assim: você tem um Pai disponível e aberto para que você se achegue a Ele. Abra comigo Marcos 5, 22, 34. Do 22 ao 34. E nós vamos ler a história de Jairo, sua filha, e a mulher do fluxo de sangue. Amém? Diz assim: um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, foi e se jogou aos pés de Jesus, pedindo com muita insistência: a minha filha está morrendo, venha comigo, ponha suas mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele. E uma grande multidão foi junto e o apertava de todos os lados. Chegou ali uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Havia gastado tudo que tinha, tratando-se com muitos médicos. E estes a fizeram sofrer muito. Mas em vez de melhorar, ela havia piorado cada vez mais. Ela havia escutado falar de Jesus e entrou no meio da multidão. E chegando-se por trás dele, tocou na sua capa, pois pensava assim: se eu tão somente tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. No mesmo instante, Jesus sentiu que havia saído poder. Então ele virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou na minha capa? E os discípulos responderam: o Senhor está com essa gente toda te apertando de todos os lados e ainda pergunta isso. Mas Jesus ficou olhando em volta para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher ficou sabendo o que lhe havia acontecido. Atirou-se aos pés dele, temendo e tremendo, e contou-lhe tudo. E Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz e você está livre desse seu sofrimento. De um lado nós temos Jairo, que se joga aos pés de Jesus, clamando pela sua filha. E eu não sei se você sabe, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. E na sinagoga havia o quê? Os fariseus. E se tinha um lugar que Jairo não poderia estar, era aos pés de Jesus. Porque os fariseus, eles eram muito bons de Bíblia, mas eles eram péssimos em relacionamento. Eles não conseguiam entender que Jesus, ele era o mestre. Eles confrontavam, eles afrontavam Jesus. Por quê? Porque eles tinham muitos paradigmas. E Jesus quebrava todos eles. Sabe o que Jesus está fazendo aqui essa noite? Quebrando todos os paradigmas, todos os protocolos. E esses homens, eles não entendiam a magnitude de Jesus. Eles não entendiam os milagres de Jesus. E Jesus era muito mal interpretado por eles. Jairo não poderia estar clamando e pedindo ajuda para Jesus. Os fariseus eram aquelas pessoas que com as suas palavras eles deveriam curar. Com as suas palavras eles deveriam sarar. Mas sabe o que eles faziam? Eles apontavam. Eles machucavam. Esses eram os fariseus. E em nome de Jesus, que você possa entender que Jairo, ele quebrou todos os protocolos para estar ao pé de Jesus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele era onisciente. Era ou não era? Era ou não era? Era, Jesus era onisciente. Ele sabia ou não sabia que Jairo era um daqueles que afrontava e confrontava ele? Ele era o principal da sinagoga, um dos principais. Mas ainda assim, Jesus tinha um lugar para ele. Eu não sei quantas vezes você fez votos e votos com o Senhor e você não conseguiu ficar na presença. Eu não sei quantas vezes você já veio e foi embora da presença dele. Mas hoje o Senhor, ele tem um lugar para você. Você pode se achegar. Ele é teu pai, tem um lugar pronto esperando você. Em contrapartida, nós temos uma mulher que tinha pai e mãe. Tinha ou não tinha? Tinha. Cadê o pai e a mãe dela lutando por ela? Cadê? Nem sempre você vai ter um pai e uma mãe que vai lutar por você. Mas você vai ter um pai. Você tem um pai que não importa a situação que você esteja, ele olha para você e diz: filha, a tua fé. Hoje o Senhor está te chamando de filha. Hoje o Senhor está te chamando de filho. Ele está devolvendo para você um destino. Ele está devolvendo para você a sua identidade.
Hoje Ele está te reconstruindo, te restaurando. E a Bíblia diz, gente, que quando ela tocou nas vestes de Jesus, Ele olhou para ela e disse: filha, hoje o Senhor está olhando para você e te chamando pelo nome filho, filha. E sangue, Ele fala sobre vida, fala ou não fala? E essa mulher, ela via sua vida se esvaindo a cada dia. E a Bíblia fala que ela não melhorava, que ela só piorava. Ela já tinha gastado tudo. E eu imagino quão difícil foi para essa mulher ficar sozinha. A Bíblia diz que a mulher, quando ela estava no fluxo de sangue, né, quando ela tinha essa enfermidade, ela era afastada de tudo e de todos. Ela ia para um arraial e ali ela ficava até a sua morte, ou até que ela fosse curada. Sabe, se o diabo hoje te colocou num lugar para que você fique até a sua morte, eu vou dizer para você, Deus está te tirando desse arraial essa noite. Deus está te tirando desse lugar que te prende. Deus está tirando você desse cativeiro que não te deixa avançar, que não te deixa viver os sonhos e os planos do Senhor. Tão somente você precisa perdoar. O que você tem que perdoar para que você saia desse arraial, desse cativeiro que você vive preso, vive presa? Quem são as pessoas? O que tem acontecido? Hoje o Senhor está te convidando a abrir mão do controle. Sai desse lugar. O Senhor tem cura para te derramar. Pastora, mas toda vez que eu decido fazer algo, o Senhor, eu me lembro do meu pai dizendo que eu não posso. Pastora, mas toda vez que eu decido fazer algo, eu lembro do diabo. O diabo vem me dizer do meu pecado, do meu passado. Ei, o passado já ficou para trás. Você precisa acessar o novo de Deus. Em nome de Jesus. E eu creio que essa mulher, ela foi guiada pelo Espírito Santo para tocar nas vestes de Jesus. E Romanos 8,14 diz assim: pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é um homem e uma mulher que deseja ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, essa noite o Espírito Santo já está te guiando. Amém. Eu, Camila, gosto de pregar assim, no fervo. Mas essa palavra me trouxe uma quietude. Mas tão somente, pega a visão. Jesus está passando nesse lugar essa noite. Jesus está passando no meio dessas cadeiras essa noite. Mas tão somente se você tocar, se eu tocar, eu serei curada, eu serei sarada e eu estarei no lugar que o meu Pai sonha que eu esteja. Ah, mas entra ano e sai ano e você não vive nada. Parece que você está vivendo as mesmas coisas. Deixa eu falar. Entrega tudo, sai desse lugar. É difícil para você ter que entregar tudo para o Pai. E sabe, o diabo ele sempre quer nos marcar com a paternidade, porque a gente projeta isso, essa falta de paternidade sobre Deus. E deixa eu dizer, Ele não é o teu pai terreno. Ele não se parece com o teu pai terreno. Ele tem algo maior para cada um de nós. Tenha fé, tenha coragem, tenha ação, reaja diante dessa dificuldade. Essa mulher do fluxo de sangue, ela reagiu, ela agiu. Ela não ficou na sua dor, sangrando as suas feridas em todo lugar. Quando eu me deparei com aquela mulher na Santa Casa, eu falei: Jesus, ela está aqui. Ela está aqui num lugar de sarar as feridas, mas não é aqui que ela vai conseguir ser sarada. Ela estava sangrando naquela cadeira. Ela me disse tantas coisas difíceis, eu sei, eu entendo. Mas, gente, só existe um lugar que a gente pode se derramar para ser curado. Não é no médico, não, é no seu Pai. É no seu Pai. E Cristo, Ele nos libertou para que sejamos realmente livres. E a palavra diz assim: por isso continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Gálatas 5:1. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem algumas fases do perdão. Primeiro você
não quer perdoar. Depois, você decide perdoar. Depois, você perdoa. Depois, você precisa continuar firme no caminho de ser livre. Amém? Não retroceda. Por quê? Já foi liberado. Mas o diabo, ele sempre quer te voltar para esse lugar de prisão. Liberou o perdão, segue para frente. Olhando para frente e vivendo aquilo que Deus tem. Amém? Porque muitas vezes a gente retrocede. A gente fala que libera o perdão. Nós estamos diante da presença e fala, Jesus está perdoado. Aí quando vê, quando menos se espera, voltou para trás, retrocedeu. Aí a palavra vem e diz, por isso continue firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Não voltem atrás. Uma vez que você liberou o perdão, não dê seus braços, tó, Satanás. Não faça isso. Não faça isso. Tópico 2 dessa noite diz assim, você tem um pai que te restaura e que te dá destino. Não perca a fé em meio aos desafios. E Marcos 5:28 diz assim, se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Logo, o sangue parou de escorrer e ela teve certeza que estava curada. E o tópico 2 diz, você tem um pai que te restaura. E aí, Marcos 5:34 diz assim, e Jesus disse, minha filha, você sarou, porque teve fé. Vá. O que ele diz? Vá em paz. E você está livre desse sofrimento. No meio dos nossos desafios, nós tendemos a esquecer quem somos, no que acreditamos e qual é a nossa missão. E quando Jesus diz a ela assim, ó, vá em paz, ele está dizendo, vá viver aquilo que eu tenho para você. Sai desse lugar que te prende. Vai viver os meus sonhos para você. Vai viver aquilo que eu planejei, aquilo que eu desejei. Vai viver, sai, deixa para trás, acabou. Mas sabe, muitas pessoas não entendem esse vá. Deus está habilitando as pessoas aqui essa noite. Vá ser livre, vai viver o que Deus tem para você. Mas você fica aqui, ó. Não é aqui, pai, é nesse lugar. Não é mais esse lugar. Não é mais o seu lugar sangrando. Não é mais o seu lugar cheio de feridas. Não é. E Deus também, ele dá um destino para ela. Vá, filha, vai ser feliz. Deus restaurou essa mulher e também deu um destino a ela. Isolada 12 anos. Eu tenho certeza que ela já tinha esquecido boa parte da sua identidade. Porque no meio das dificuldades que a gente passa, a gente tende a esquecer daquilo que somos, das pessoas que somos, daquilo que Deus nos criou para ser. E Deus estava lembrando ela no momento que diz, filha, você tem uma identidade, você tem um pai. Talvez você não tenha um pai que se joga aos pés de Jesus para interceder por uma causa sua. Mas você tem você e o seu Pai Celestial que vai e que faz por mim e por você. Amém? E eu imagino que ela deveria ter pensado, né, quando Jesus estava passando por aí. Eu preciso tocar, essa é a minha última solução. E eu vou dizer para você, talvez hoje é o último dia. Talvez não. Que você possa tocar nas vestes de Jesus. Talvez hoje é sua última chance. Talvez não. Mas se hoje for a sua última chance, o que você vai fazer? Vai continuar no seu lugar? Ou você vai tocar em Jesus? Porque toda vez que nós tocamos em Jesus, Ele nos restaura, Ele nos cura e nos dá destino. Qual é a área da sua vida hoje que está sangrando e precisando de cura? É o seu casamento? É o seu casamento? É a sua área familiar? É o seu ministério? É a sua área financeira? O que é? Que hoje Jesus, você precisa tocar. Para que haja cura, para que haja restauração. Entra ano e sai ano, você continua vivendo a mesma coisa. Você se acostumou com um pouco que você pode te proporcionar. Mas deixa eu te dizer, deixa o Pai fazer, para que você veja o que Ele pode te proporcionar. E Jesus, Ele quer derramar sobre a minha vida e sobre a sua vida a cura na nossa identidade.
Sem fé, gente, essa mulher ela teve muita fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que ele recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. O Pai recompensa aqueles que o buscam. Você está buscando Ele? A Bíblia diz que essa mulher gastou tudo que ela tinha para salvar a sua vida. O que você tem feito? Você tem se gastado aos pés de Jesus para curar suas feridas, para salvar a sua vida, para que você possa ter destino, para que você possa ter a sua identidade novamente? O que você tem feito? E o tópico 3 diz assim: eu tenho um Pai que me proporciona vida plena e abundante. E diz assim: Jesus ainda estava falando quando alguns homens chegaram, vindos da casa de Jairo, chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, Jairo. Não há mais razão para continuar incomodando o mestre. E Jesus tinha ouvido o que os homens tinham dito ao chefe da sinagoga e lhe disse: não tenha medo, simplesmente tenha fé. E Jesus não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, e o irmão de Tiago. E eles chegaram à casa do chefe da sinagoga, e lá Jesus viu as pessoas desesperadas, chorando muito e lamentando-se alto. E ele entrou e disse a todos: por que esse desespero todo? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. Todos caçoaram dele. Então, pedindo a todos que se retirassem, levou os pais da criança e os 3 que estavam com ele para o quarto onde estava a menina. Depois pegou a mão dela e disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu lhe mando, levante-se. E no mesmo instante a menina se levantou e começou a andar pelo quarto. E todos ficaram muito admirados. A menina tinha apenas 12 anos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de Deus fazer um milagre na sua casa, Ele vai tirar todas as pessoas que estão chorando pelo conformismo. Sabe, às vezes a gente olha ao nosso redor e a gente fala: cadê? Todo mundo foi embora, filha, Jesus tirando. Porque o milagre que Ele vai derramar da sua vida, nem todo mundo vai acreditar. Outra coisa, o Senhor também vai tirar todo mundo que está rindo, cheios de incredulidade. Porque deixa eu falar uma coisa para você: ambiente em que milagres acontecem é ambiente que as pessoas estão cheias de fé. Em nome de Jesus, que você possa essa noite ter fé para que Jesus possa fazer um milagre, para que Jesus possa curar, para que Jesus possa ressuscitar aquilo que está morto. O que é que está morto na sua vida? Você olha e fala: não tem mais jeito. Daí Deus vem e fala: tem jeito sim. O que é que você olha e você está dizendo: não tem mais jeito, Jesus? Deus tem vida plena e abundante para mim e para você. Assim como Ele fez na vida da filha de Jairo, Ele tinha vida plena e abundante para ela. Ele tem vida para cada um de nós. Pode levantar, gente, pode se colocar de pé. O ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. E eu, porém, venho para dar vida e vida em abundância. Sabe, o seu pai terreno, ele pode ser limitado. Pode ou não pode? Ele é limitado. Mas o seu Pai celestial, não há limites para o que ele pode fazer na sua vida. Amém? Você é livre no Senhor. Você é livre essa noite. Se você, por alguma razão, está nesse lugar e você está preso em coisas do passado, se você está preso no abandono, se você está preso na rejeição, ei, deixa eu dizer para você, o Senhor tem cura para a sua vida. Então somente vem aqui na frente que nós vamos orar com você. Hoje você não pode sair desse lugar sem ser restaurado. Existem pessoas aqui nesse lugar que vai precisar tocar nas vestes de Jesus. Jesus está passando para que você seja curado. Tenha fé. Em nome de Jesus, você é livre. Você é livre. Você é livre. Em nome de Jesus. Se essa mensagem fez sentido para você,
aperte no botão de gostei, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas possíveis. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.